Eu trouxe, para essa ministração, eu trouxe 2 notebooks, né? Esse aqui é o primeiro, né? E temos o segundo aqui também, tá bom? Brincadeiras à parte, apenas alguns lembretes. Amém? Primeiramente, boa noite a todos, né? Boa noite a todos que estão aqui. Boa noite a todos que estarão assistindo pela internet, ou bom dia ou boa tarde, conforme o horário que você esteja ouvindo posteriormente essa ministração. Amém? Para aqueles que não me conhecem, tem alguém aqui que não me conhece? Brincadeira, né? Mas na internet deve de ter. O meu nome é Pastor Emerson. Eu faço parte do quadro de pastores da igreja ICVV. Sou pastor de famílias, casais. Temos um trabalho com casais aqui. Mas, paralelo a isso, a gente também tem a nossa vida, né? Nós temos o nosso trabalho. E é uma honra hoje, né, quando o pastor Kleber me convidou para estar conversando com vocês, ministrando, se é isso. E até ele pediu para que eu estivesse testemunhando um pouco daquilo que Deus fez na minha vida. Confesso para vocês que, sei que vocês não vão acreditar, mas eu me sinto um tanto quanto constrangido, né? Mas por quê? Porque é muito bom quando você vem aqui na frente e você prega do Evangelho de Jesus Cristo, quando o foco é Jesus Cristo. Mas nessa noite, para que você compreenda o que Jesus Cristo pode fazer na vida de uma pessoa, que Jesus Cristo ele fez e ainda faz, que Jesus Cristo deixou vários exemplos para nós, a palavra de Deus nos deixa vários exemplos sobre o empreendedorismo, que é o assunto dessa noite. Hoje é muito comum as pessoas verem aí fora e elas acham assim que para se dar bem na vida, elas têm que passar a perna, elas têm que ludibriar, elas precisam enganar. E não é assim, você consegue ter um posicionamento em Cristo, na palavra de Deus, para que você possa estar sendo abençoado. Essa é a maior verdade. Eu demorei alguns anos para aprender isso. E para mim é uma honra quando eu tenho a oportunidade de estar ministrando isso para jovens, para vocês que estão começando alguma coisa ainda. E eu digo para vocês, vale a pena você buscar aprender do Evangelho. Vale a pena você tentar, porque você tem que tentar, é uma luta diária. Trazer os ensinos de Deus, a palavra de Deus, para aquilo que você tem feito na tua vida. E durante essa caminhada, eu achei que ia demorar um pouco mais para me falar isso, né? Mas a idade chegou e eu posso dizer para vocês assim que eu vi várias pessoas que se posicionaram em Cristo, colocaram seus negócios em Cristo, colocaram seus propósitos em Cristo e elas foram abençoadas. Vocês têm ouvido ao longo dessas semanas, ao longo de sábados, vários exemplos, vários assuntos onde as pessoas são referência naquilo que elas têm falado. E hoje eu preciso contar para vocês o que Deus fez na minha vida, através da palavra empreendedorismo, apesar de eu não saber que eu era um empreendedor. Como já fazia alguns anos isso, não muitos, mas a palavra empreendedorismo, ela é uma palavra um tanto quanto nova. Hoje é uma palavra que quando você fala, as pessoas elas querem ser, elas buscam, elas querem aprender, e não está errado isso. Mas tem pessoas que o empreendedorismo já vem dentro delas. Já é algo assim que vem com elas. E eu não sei porquê, mas eu acredito que Deus colocou isso na minha vida. Porque a história é bem longa. E como que eu posso dizer para vocês, é uma história com muita luta, com muito sacrifício. E até hoje eu aprendo. Dentro do empreendedorismo, vocês precisam compreender uma coisa. Você está sempre aprendendo. Todos os dias nós temos a oportunidade, nós temos a chance de aprender. Todos os dias. E eu tenho buscado, eu busco até hoje, e faz muito pouco tempo que eu ouvi 2 frases que elas mexeram muito comigo. E assim, o pregador ele dizia assim, das palestras que eu estava assistindo, ele dizia assim que você precisa ter um tempo para você buscar conhecimento, para você buscar ser alguém melhor. E ele simplesmente me arrebentou quando ele falou assim que a pessoa que
que não tira um tempo para aprender, para edificar a sua vida, para ler alguma coisa que mude a sua vida, que venha te melhorar como pessoa durante o dia, a pessoa que não tira 10, 15, 20 minutos, meia hora para aprender, para estudar alguma coisa, ela é muito pouco diferente de uma pessoa que não sabe ler. Ela é muito pouco diferente de um analfabeto. O analfabeto não lê porque ele não sabe ler. E nós não lemos porque não conhecemos. E não conhecemos não, porque não tiramos tempo. Então, é algo muito profundo. Eu gostaria que você refletisse nisso. Principalmente vocês jovens que se fazem presente aqui nessa noite. Você que assiste pela internet. E eu confesso para você que essa foi uma dura palavra, como a palavra de Deus nos diz. Mas eu comecei a tirar esse tempo. Eu busco ter o meu tempo de leitura durante o dia, mesmo que seja na palavra de Deus. O livro de Provérbios tem muitos conhecimentos, vários conhecimentos, vários ensinos que ele nos passa. Se você quiser abrir em Provérbios 22, nós vamos estar lendo do 17 até o 21. Eu acho que por ali, eu peguei uma versão mais jovem hoje, né? Eu trouxe uma... Vamos lá. Preste atenção e ouça os ditados dos sábios. Aplique o seu coração ao meu ensino. Será uma satisfação guardá-los no íntimo e tê-los todos na ponta da língua. Para que você confie no Senhor, a você hoje ensinarei. Já não lhe escrevi conselhos e instruções, ensinando-lhe palavras dignas de confiança, para que você responda com a verdade a quem os enviou. Nós vamos começar por aqui. Nós precisamos ser aqui, nós precisamos ser o embasamento da palavra de Deus. Então, o próprio livro de Provérbios, ele nos desafia, a gente está sempre buscando conhecimento. E de verdade, parabéns para você que está aqui nessa noite. Você que nos assiste pela internet não sabe, mas está uma noite muito fria aqui em Guarapuava, da onde nós estamos falando aqui hoje. Está muito frio. E eu digo assim para vocês que existem jovens aqui interessados, vários jovens aqui interessados, mesmo numa noite fria igual essa. E a outra palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês, que eu aprendi faz pouco tempo, e quando você acha que você já conhece a verdade, quando você já acha que você já viu alguma coisa de empreendedorismo, né? Algumas vezes você discute, ou você discute com a Bíblia, é a pior besteira que tem, já vou aconselhar vocês, vocês nunca vão achar. Quando eu achei que estava certo na Bíblia, foi quando eu estava mais errado. Então, tipo assim, não, aqui a Bíblia não está batendo, coitado de mim. Quando eu ia estudar, daí eu via as bordoadas que eu estava levando, não era a Bíblia que estava batendo, era eu. Mas... a outra palavra que eu gostaria de dizer para vocês, e eu estou dizendo para você que se discute, por quê? Porque quando eu ouvi o pregador falar, eu falei, bateu biela, esse está errado. E é interessante, né, quando você vai buscando conhecimento, e você acha que não tem mais nada para aprender, você acaba muitas vezes se encontrando diante disso. E eu estava nessa de buscar conhecimento, eu estava ouvindo um palestrante, e ele disse assim, até essa semana a minha esposa compartilhou comigo que ela viu lá nas redes sociais e segundo ela lembrou de mim. Porque eu falei para os meus filhos e eles ficaram olhando assim quando eu compartilhei com eles. E a palavra que ele falou, a frase que ele falou foi a seguinte: vaca não dá leite. Vaca não dá leite. Falei, não dá leite, dá carne. Não dá leite, dá corridão em algum desavisado, né? E eu fiquei pensando, falei, onde que esse homem quer chegar? Ele falou uma besteira muito grande agora, né? O ramo leiteiro, né, até onde a gente sabe, é um ramo muito promissor. É um ramo que tem que várias pessoas investem nele. E aí ele falou, vaca não dá leite. Se você quer ser empreendedor, se você quer ganhar dinheiro, a primeira coisa que você tem que aprender na tua vida é isso. E aí que entra, eu estou vendo a cara de vocês por trás da máscara, né, de alguns, realmente vaca não dá leite.
Você precisa aprender isso e nunca mais esquecer isso. Para que o dono da vaca, ele consiga ter o leite da vaca, primeiro ele precisa acordar 4 horas da manhã. Consegue imaginar hoje que está frio? Consegue imaginar amanhã, 4 horas da manhã? Tirar a coberta, levantar, colocar uma roupa fria, olha só. E aí eles levanta, aí vai lá, escova os dentes, lava o rosto, se arruma, aí ele sai para fora, 4h30 da manhã, aquela temperatura muito agradável, deliciosa, se for da nossa região aqui, e nós temos pessoas que trabalham com leite. E quando ele sai para fora, está muito agradável, né? Deve estar uma sensação térmica de -3 amanhã. Com vento, alguém falou aqui com vento. E aí ele sai, aquela chuvinha que está caindo ali, aquilo lá molhado, tipo uma lama. Ele tem que ir, se as vacas já estiverem presa, ele tem que tirar ela da onde elas estão, levar elas até o local da ordenha, preparar a vaca, fazer a higienização. E aí depois ele vai começar a tirar o leite da vaca. A vaca não vai dar o leite para ele. Se ele não levantar e não fizer todo esse processo, ele não vai conseguir ter acesso ao leite da vaca, que é o produto que ele deseja ter. Por quê? Porque vai ser rentável para a vida dele. Então, nesse projeto para os jovens, para vocês jovens, você precisa compreender. Primeira coisa, aprenda, vaca não dá leite. Aquilo que você deseja obter, você vai ter que sacrificar. Você vai ter que levantar cedo, você vai ter que dormir tarde, você vai ter que abrir mão de sábado, de domingo, de feriado. Você vai ter que aguentar algumas coisas que você achou que nunca ia aguentar. Você vai ter que trabalhar mais do que você imaginou que você gostaria de trabalhar. Se você realmente quer ser um empreendedor, se você quer fazer a diferença, e como filho de Deus, eu acredito que realmente você quer fazer a diferença, você vai ter que mostrar, para que as pessoas possam ver a diferença entre quem serve e quem não serve ao Senhor. E dentro desse meu testemunho, que eu vou começar agora, já me enrolei demais, né? Pastor é uma bênção, né? Pastor com microfone e misericórdia. Eu ouvi um aleluia. E assim, mas assim, falando um pouco de mim para vocês compreenderem. Eu venho de uma família bem humilde, uma família simples. E assim, eu me lembro assim da minha infância bem marcante. Hoje as pessoas, a gente fala isso, as pessoas não acreditam. Mas eu e mais um primo meu, eu me recordo que a gente ia no período a gente ia para a escola de manhã, 4ª, 5ª série ainda, e no período da tarde a gente ia até onde já tinham abandonado aqueles campos de colheita de batata, e tudo aquilo que sobrava no campo de batata, a gente ia lá e conseguia juntar meio saco, um pouco mais, um pouco menos cada um, e a gente levava aquilo para casa, para que aquilo fosse a nossa mistura da nossa janta, para que aquilo viesse a complementar o nosso jantar. E assim, meu pai, ele não ganhava mal, ele tinha uma profissão boa, ele era pintor de casa, mas infelizmente ele foi vencido pelo vício do álcool, e nessa de ele ser vencido pelo vício do álcool, a gente via muito pouco dinheiro em casa. Então não é difícil de você imaginar como que as coisas aconteciam. Na minha juventude, na minha adolescência, eu não conhecia Jesus Cristo, eu não conhecia Deus, eu praticava outra fé, eu praticava a fé católica, então para mim era tudo diferente, mas eu nunca duvidei de Deus, eu sempre acreditei em Deus. Eu sempre acreditei em Deus e eu acreditei nas coisas que Deus poderia fazer, na minha vida principalmente. E eu sempre usava uma frase assim: Deus deve gostar muito de mim, porque tudo que acontecia na minha vida, eu agradecia a Ele. Por exemplo, se eu estava, para quem veio de catar batata, quando eu arrumei um emprego para trabalhar numa cozinha de uma pizzaria, para mim era maravilhoso aquilo. Era o emprego mais que ninguém queria da equipe que estava lá. Isso foi da equipe que eu estava trabalhando numa pizzaria. E aqueles lá não queriam, mas eu queria, porque era um emprego maravilhoso. Eu tinha acesso a muita comida, né? Eu manipulava muita comida. Eu poderia experimentar muita comida.
para mim aquilo, eu dizia, Deus, muito obrigado. Era muito bom você experimentar a comida, ver se estava bom, você tinha acesso a ela. E posterior a isso, eu consegui um emprego de garçom. Entrei lavando copo, trabalhava das 4 da manhã até 2 horas, das 4 da tarde até 2 horas da manhã. Muitas vezes voltava para trabalhar 10 horas da manhã, para que pudesse ganhar mais hora extra e ter uma renda melhor. Para mim era maravilhoso, porque eu nunca tinha visto um salário tão grande, com 15, 16 anos. Então, quanto mais eles mandavam eu trabalhar, era uma empresa muito séria, eu sabia que eles iam me pagar. Então, eu tinha muito gosto de trabalhar. Eu não me preocupava de perder o final de semana, de perder tempo, de estar com meus pais, no caso com a minha mãe, né? Porque o meu pai já tinha se ido naquela época. Mas eu não me preocupava, até porque para mim eu ganhava mais, eu poderia melhorar a qualidade de vida da minha mãe. E eu sempre agradecia a Deus, porque eu sabia de onde Deus tinha me tirado, para onde Deus estava me colocando. E aí logo em seguida eu fui trabalhar de garçom. E quando eu estava de garçom, aí eu me achava o máximo para quem trabalhava catando batata no meio do barro, né? Juntando aquelas batatas sujas, depois tinha que lavar, tal, colocando no saco, depois saindo patinando no seco ali, quando não chovia. Não era vaca, mas era batata. E eu saía dali e levava esse terreno que a gente buscava batata, é sentido Palmeirinha, passando onde era o posto dos guardas, uns 1 quilômetro para frente ali mais ou menos. Então nós andávamos 5, 6 quilômetros aproximadamente, até no bairro Bom Sucesso, com aquele saco de batata nas costas. Aí de repente eu me vejo ali, de gravata, camisa branca, sapatinho preto, tendo direito a um jantar maravilhoso ainda no restaurante que eu trabalhava. Rapaz, eu queria pagar para trabalhar ali, mas como eles não sabiam disso, eles pagavam para mim, né? Eles não sabiam que eu gostava tanto da janta ali. E eu acabava recebendo por isso. É verdade, é verdade. Então era mais ou menos assim, de manhã, café da manhã, café com pão, né, que é o café da manhã. Aí na hora do almoço a gente mudava um pouco, era pão com café, né? E à noite sabia que teria um jantar maravilhoso, que daí não ia ser nem pão com café, nem café com pão. E assim, cada vez que isso acontecia, eu glorificava a Deus, eu agradecia a Deus por isso. E Deus foi colocando situações, Deus foi colocando pessoas na minha vida. Quando eu trabalhava como garçom, ninguém gostava de lavar calçada, por exemplo. Eu sempre lavava calçada, porque para mim era maravilhoso. Primeiro que eu não precisava mais ficar com cara de 2 de paus ali, né? Eu poderia lavar calçada, jogar água, fazer bagunça, me molhar. Para mim, eu era menino, entendo? Faz tempo, eu sei, eu li o pensamento de alguns aqui, né? Então assim, eu tinha lá meus 16, 17 anos, para mim era muito bom isso daí. Mas assim, eu sempre, depois, ao longo do tempo, quando você vai pegando entendimento, aprendam uma coisa, jovens. Alguém sempre vai ver o que você está fazendo a mais. Sempre. Alguém sempre vai observar o teu esforço, o teu empenho naquilo que você está fazendo. Os meus colegas, eles me chamavam de puxa-saco. Ah, você é muito puxa-saco, você lava a calçada, você lava a louça, você limpa o chão. Caramba, eu sabia de onde Deus tinha me tirado. Mas quando havia alguma dificuldade, quando precisava haver algum corte na empresa, quando precisava ser dispensado alguém, graças a Deus eles não lembravam de mim. E não lembravam daqueles que tinham o mesmo posicionamento. Aqueles que de repente iam lá só para dar um nó, eles já eram os primeiros que entravam na lista ali. Então aprendam isso daí, sempre sejam esforçados, sejam sempre o melhor naquilo que vocês estão fazendo. Sempre. Nem que seja para catar batata. Os caras estão levando meio saco, você leva meio saco e mais um pouco. Entendeu? Não, você tem que mostrar. Entendeu? Eu sou bom. Sempre você tem que fazer isso, porque alguém vai notar isso daí. E ao longo desses anos, como empreendedor, hoje eu vejo assim, a diferença hoje, por exemplo, nos funcionários. Eu tenho alguns funcionários hoje, sempre tem aquele que faz a mais. Então se você quer ser destaque em alguma coisa, sempre queira ser o melhor. Mas pastor, eu não quero ser funcionário. Eu estou estudando para mim ser dentista, eu estou estudando para mim ser administrador, eu estou estudando para mim ser advogado, eu estou estudando para qualquer coisa que Deus colocou no teu coração. Mas mesmo dentro disso, você vai ter que estudar mais do que os outros.
você vai ter que se dedicar mais do que os outros. Esse tempo de dedicação tua é que vai fazer a diferença para você lá na frente. Compreenda isso. Quando ninguém queria ir trabalhar naquela cozinha lá, eu fui. Quando ninguém queria trabalhar lá como garçom e fazer extra, trabalhar em restaurante e fazer curso, a empresa oferecia curso lá para os funcionários e ia meia dúzia de 20 ou 30 funcionários que nós éramos. Então, mas eu estava lá, eu estava buscando aprender. Eu nem sabia que eu estava buscando aprender. Eu nem sabia que eu estava fazendo o que hoje eu estou aconselhando vocês a fazer, mas eu fazia. E depois disso, houve tantas outras situações, mas Deus sempre conduziu as coisas na vida da gente. Quando a gente crê em Deus, Deus sempre vai preparar você. Você pode achar que você está perdido naquilo que você está fazendo. Lá na frente você vai entender que Deus tinha um propósito para você. Por exemplo, em dado momento, eu sonhei em fazer um concurso do Exército Brasileiro, quando tinha lá meus 19 anos, para se tornar sargento do Exército. Mas eu nunca tinha feito um concurso. E aí, eu peguei e falei, e agora? Eu vou ficar nervoso na hora do concurso, eu vou ir mal. Tinha um concurso para carteiro. Falei, rapaz, esse aqui é mais fácil. Para ser sargento é difícil, mas para carteiro é mais fácil. Eu vou treinar no de carteiro para mim chegar bem no de sargento. Não sou bobo, né? E o que eu fiz? Fui lá, fiz a inscrição para o concurso de carteiro. Fui lá, fiz a prova. Senti o que era um clima de um concurso, aquela pressão, o nervosismo, apesar que eu não estava nervoso. Esse é um dos segredos para quem quer fazer concurso. Para você que é cristão, confia em Deus. Faz a tua parte, se prepara. Faz o teu melhor, corre atrás. E o resto, confia em Deus. Não vá lá sem estudar, achando que Deus vai te passar cola, porque Ele não vai. Deus não se agrada de cola. Tá bom? Quem colou agora aqui, se vocês estivessem sem máscara agora. Mas enfim, eu fui e fiz o concurso do Correio lá, olhei, tinha não sei quantos mil candidatos lá. Olhei, saiu o resultado, fui lá ver, eu tinha ficado em 300 e alguma coisa. Falei, rapaz, sabe que eu não sou muito bobão, né? Até que vai, quase se tivesse celular naquela época, eu tinha tirado foto e postado lá. Mas não tinha, né? E aí fui fazer o concurso para o Exército Brasileiro. Fantástico, maravilhoso. Fiquei bem por último lá daí, sabe? Daí eu vi que... Nossa, não, é bom nem falar. Daí eu não tinha tirado foto, né? E vida que segue. E eu tive vários empregos. Nessa fase eu já comecei a querer vender algumas coisas, inventar algumas coisas, a trabalhar com algumas coisas. Nessa época eu já era motoboy. Eu me lembro que eu entrei, só para vocês entenderem, é sério. Eu entrei uma vez numa empresa para trabalhar de motoboy lá, eu não sabia rua nenhuma. Aí os caras faziam 15, 20 entregas lá, e eu vinha lá feliz da vida no final da noite, lá com 5, 6 entregas. Daí eu falei, precisamos mudar isso daí. Comecei a decorar as ruas, e nome de rua, e buscava uns macetes na minha cabeça. Eu não estudava, né? Mas eu tinha que estudar outras coisas, viu? Olha o conhecimento, você sempre tem que estar buscando. Aí um belo dia, eu sei que os meus 2 colegas de trabalho estavam bem estudo comigo já, porque eu comecei a fazer mais entrega do que eles daí. Então, é o que eu digo para você, você sempre tem que estar sendo o melhor naquilo que você faz. E nessa de entrega de pizza e coisa arada, houve um dia ali que eu fiquei completamente desempregado. Nessa época minha esposa estava grávida do nosso primeiro filho, as coisas começaram a apertar, as entregas não é igual hoje, que todo mundo precisa de entregador. E eu sei que a coisa complicou de uma maneira bem grande assim. Os extras que eu conseguia fazer como entregador era só no final de semana. E eu buscava em Deus, buscava mesmo em Deus, e acreditava que aquele Deus que eu dizia que era na minha vida ainda não tinha me abandonado, Ele era comigo. Não praticava a fé cristã até então. Gostaria que vocês compreendessem isso. E aí um dia eu consegui um emprego numa loja, ela já fechou, e o rapaz pegou, eu fui lá e eu quase me ajoelhei na frente dele lá, eu precisava ter experiência como cobrador de uma determinada loja. E eu não tinha experiência, mas eu fui lá e contei para ele, falei, rapaz, eu conheço até as ruas, eu já decorei as ruas, tal, você precisa ver. E eu nunca vou esquecer o que ele me falou. Ele pegou, olhou para mim e falou assim, a empresa exige experiência, eu vou fazer uma troca com você.
eu vou trocar a experiência que a loja está exigindo, era uma loja a nível de Paraná, e eu vou trocar pela vontade que você tem de trabalhar. Eu vou acreditar em você. Rapaz, eu saí dali maravilhado. Eu ia ganhar, assim, para você entender, tipo na época, assim, uns R$1.000. Na época não dava por causa do concurso. Mas eu ia ganhar, não vou me lembrar. Não vou saber falar em valores para você. Mas era tipo um salário hoje. Mas eu estava empregado. Ia ter mais uma comissão do que eu cobrasse. A minha esposa estava grávida. Aquilo para mim era motivo de comemoração. Eu cheguei na casa, parecia que minha esposa já sabia. Ela estava com um sorriso daqui até aqui, né? Eu falei, nossa! E eu mais feliz do que ela, né? E aí, quando eu cheguei, falei, tem uma notícia boa para te dar. Ela falou, eu também. E ela me apresentou um telegrama, onde o Correios, a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, havia me chamado porque tinha chegado a minha vez de assumir o posto de carteiro. Eu ganharia 3 vezes mais do que o emprego que eu tinha conseguido ali. Eu era concursado, eu me tornaria funcionário público federal. Rapaz, eu não sabia o que fazia. Eu fiquei morrendo de vergonha do moço lá, do gerente, né? E, enfim, resumo da história. Eu fui lá, apresentei o telegrama para o moço, agradeci ele me abençoou, para você entender, e me liberou. E ali nós entramos no Correio. Logo em seguida, quando eu estava trabalhando no Correio, pouco menos de um ano de Correio, eu conheci um trailer de lanche. O trailer de lanche que eu conheci não foi na cidade, ele não tinha aqui em Guarapuava. E eu tinha sempre uma convicção comigo. Deus tinha colocado algo no meu coração, ainda quando eu tinha meus 16, 17 anos. Deus colocou para mim que eu precisaria vender alguma coisa que fosse boa e barata. Todo mundo deseja isso, ou vender ou comprar isso. Essa coisa boa e barata, ela teria que ter acessível a quem ganha meio salário mínimo, 1 salário mínimo, a quem ganha a mesada do pai, vocês estão convidados, tá bom? Né? E a quem ganha R$1 milhão, mas que qualquer uma dessas categorias que experimentasse, ficasse satisfeita. Era essa a promessa que tinha para mim. Era isso que eu buscava para a minha vida. Vender algo que fosse assim. E eu nunca tinha compreendido isso, mas eu nunca tinha esquecido a promessa de Deus. O tempo é curto, eu não posso contar para vocês sobre a promessa, mas eu tinha essa promessa para a minha vida. E quando eu vi aquele trailer de lanches, só para você entender agora, eu vi aquele trailer de lanches, o rapaz que manipulava ali, ele manipulava com um pegador, que era fixo. Eu olhei aquilo. Quando eu era garçom, eu tinha sido garçom, eu aprendi, e sei até hoje, a manipular um garfo e uma faca. Fazer o que faz com um pegador, fazer com um garfo e uma faca. Para mim aquilo era muito fácil. Eu falei, rapaz, mas eu sei fazer isso daí com um garfo e com uma faca. Com um pegador, para mim é brincadeira isso. Quando eu olhei os sabores que tinham ali atrás, frango, bacon, calabresa, presunto e queijo, todos aqueles alimentos ali, eu retornei lá atrás, quando eu trabalhava na cozinha. E eu lembrei assim, poxa vida, eu sei preparar todos aqueles sabores ali. Eu sei preparar todos aqueles alimentos ali. Deus já me colocou uma situação disso. E quando eu experimentei um cachorro quente que nem era tão bom, igual é o cachorrão prensado hoje, né? Entenderam, né? Quando eu experimentei aquele lanche, eu falei, é isso daqui. Ele é barato, ele é um lanche acessível e não tem como não gostar disso. E eu reconheci a promessa de Deus na minha vida. Ali eu enxerguei, eu falei, Deus, é isso. E eu fui atrás dali, eu corri atrás de descobrir aonde que eu conseguia um trailer daquele. Eu fui na prefeitura, eu fui nos órgãos competentes, descobri o que eu precisava para mim ter para me instalar um trailer daquele, um carrinho daquele. E as coisas foram se encaminhando. Mas algumas pessoas diziam que não ia dar certo, eu não acreditava nelas, eu dizia que ia dar certo. Assim como eu acredito que muitas pessoas já duvidaram dos sonhos de vocês, aquilo que vocês têm de projeto. Mas se Deus é na vida de vocês, não desista, porque quando eu tinha certeza que era de Deus na minha vida, eu continuei com aquilo. Eu não acreditei no que o homem dizia, mas eu acreditei no que Deus falava no meu coração. Por isso que é gostoso quando você dá o testemunho para evangélicos, para pessoas cristãs, para pessoas que compreendem o poder do evangelho na vida. E eu fui atrás.
Quando eu fui atrás, meus queridos, que eu consegui instalar o trailer, nossa, uma maravilha. Quando eu comprei o primeiro trailer, eu emprestei dinheiro, porque eu não tinha dinheiro para comprar um trailer daquele. Eu emprestei dinheiro para que eu pudesse, eu sabia da convicção que tinha ali, daquilo que Deus era. E nessa de emprestar dinheiro, depois a gente conseguiu pagar o trailer, conseguiu devolver o dinheiro, conseguiu fazer tudo dentro de algo assim. Mas por quê? Porque eu sabia que Deus era comigo. Quando eu abri o carrinho, foi algo assim impressionante, como ninguém conhecia na cidade, e aquilo era muito bom. Quando eu abri ali, rapaz, no primeiro domingo que eu trabalhei, eu vendi mais ou menos um lanche, né? Não, vendi um lanche, mas pensa, e eu fiquei ali. Olha eu aqui, né? Eu não sabia fazer o lanche, é verdade, eu nunca tinha feito. Eu achava que Deus já tinha me preparado, eu sabia que Deus tinha me preparado, porém eu nunca tinha feito. E aí eu cheguei, né? Quando eu abri assim, eu vendi só um, tá? Mas quando eu cheguei, né, que eu montei o trailer assim, um dia antes da minha grande venda, eu pensei, eu preciso saber fazer um lanche, né? Agora, eu comprei um trailer, eu comprei os condimentos, eu estou com as coisas aqui, mas como é que faz esse lanche? Falei, mas eu não vou fazer um lanche para jogar fora, eu não estou com fome, né? Eu vou ter que dar um lanche para alguém e perguntar para a pessoa se está bom ainda, né? E pedir pelo amor de Deus para ela ser sincera, né? Porque você dá um lanche para a pessoa, ela já te dá 10 antes, né, de experimentar, né? E aí eu olhei assim, tinha um menininho, bem daquele jeitinho ali, ó. Tá vendo ali, ó? Olha ali, ó. Pode olhar, ó. Desculpa, mas você tá de máscara, ninguém vai saber que é você, tá bom? Aí o menininho tava lá, brincandinho, encostado no muro assim, e eu fiz assim para ele. Sério. Aí o menino olhou para mim, só nós dois, né? Eu preparando para abrir no outro dia. Aí ele olhou para mim e falou, e ele... Falei, vem cá, rapaz, eu preciso de você. Daí ele veio. Daí eu peguei e falei, eu quero te dar um lanche. Eu vou fazer um lanche para você. Eu vou te dar esse lanche, mas é o seguinte, você tem que falar a verdade para mim, se o lanche está bom ou não. Se está gostoso ou não está. E aí eu fiz o lanche e o menino me olhava assim, ó. Aí eu fui e entreguei o lanche. O Piá pegou o lanche assim, ó. Aí eu falei, rapaz, pega, eu não vou te cobrar. Daí ele falou assim, é verdade mesmo? Você não vai me cobrar? Eu posso comer? Eu falei, pode comer, você tem que falar a verdade. Coitado, não preciso nem contar para vocês que ele disse que o lanche estava bom, né? Eu nem sei se estava. Mas foi assim o começo de tudo. E como eu trabalhava no correio, lembro que a minha esposa estava grávida e tal, então eu não poderia sair do correio quando eu montei os lanches ali. E o correio nós começávamos 7 horas da manhã, encurtando a história para vocês. Eu saía 3 horas da tarde, porque eu optei de trabalhar sem o almoço, eu saía às 5. Eu não fazia 2 horas de almoço, comia uma coxinha, um pão com presunto, alguma coisa, né? Em algum lugar que eu achasse aberto, para mim poder sair 2 horas antes. O chefe me autorizou e assim eu fazia. Ou seja, eu saía 3 horas da tarde do correio, 4 horas da tarde eu estava abrindo o meu trailer de lanches lá. Então eu trabalhava das 7 até as 3 e das 4 até meia-noite. E eu ia dormir até guardar as coisas, arrumar, lavar o que tinha de lavar, fechar o que tinha de fechar. Era por volta de 1h30, 2 horas da manhã. 7 horas da manhã do outro dia eu já tinha que estar trabalhando novamente. Vaca não dá leite. E chegou um ponto assim que eu levantava às 6h20 da manhã, depois eu mudei para 6h30, aí eu mudei para 6h40, porque eu fiz as contas assim, se eu dormir mais 10 minutos, vezes 5 dias da semana, dá 50 minutos de sono na semana, né? É verdade, filho, se você quer ser empreendedor, você tem que fazer conta. Eu vou ganhar 50 minutos de sono. Aí eu vi que já estava ficando pouco, porque eu já estava sentindo muito sono. Eu falei, não, mas se eu levantar 6h50, eu vou me dar mais 50 minutos de sono durante a semana. E eu tenho 20 minutos para me chegar lá no correio ainda, porque a tolerância era até 7h10, eles davam 10 minutos de tolerância. Eu sei que por último, eu deixava o uniforme do lado, tudo pronto, e era assim, era uma maratona.
Era 6:55 e despertava. Eu sabia que eu tinha que levantar. Ali eu levantava, porque eu conseguia ganhar mais 15 minutos daí. Matemática pura. E assim foi. E graças a Deus, assim, o cachorrão prensado, né, o trailer de lanches, ele deu certo. As pessoas compreenderam o trabalho que estava sendo feito ali. Nesse meio tempo, eu conheci o Evangelho. Depois que eu entrei no Correio, eu conheci o Evangelho. Quando eu conheci o Evangelho, eu procurei buscar de aplicar o que o Evangelho trazia para a minha vida dentro do lanche. Por exemplo, Jesus Cristo diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, um dos princípios da palavra de Deus fala sobre a verdade. Quanto mais verdadeiro você for em tudo que você fizer, seja no teu casamento, seja no teu trabalho, seja na tua vida, seja na escola, quanto mais verdadeiro você for, a bênção de Deus vai poder chegar até você. Sempre que você buscar falar a verdade, a bênção de Deus vai chegar sobre você. Eu me recordo ainda quando eu trabalhava, antes de eu ser garçom na mesma empresa, eu trabalhava como barman ali. E um dos dias, eu não sei o que eu fiz lá, não me recordo, eu sei que eu acabei queimando uma cafeteira. E era uma cafeteira muito cara. Eu saí de perto dela e não quero conversa, não sei quem fui, né? E aí logo depois queriam saber quem que foi. Não, se ninguém souber, ninguém vai pagar, né? E aí eles avisaram que seria descontado aquela cafeteira de todos os funcionários. Já que ninguém apareceu, seria descontado de todos que estavam ali naquele horário que foi queimada a cafeteira. Eu não consegui dormir. Não era cristão ainda. Ou não conhecia o Evangelho da maneira que eu conheço hoje, da maneira que eu tento passar para vocês hoje. Eu cheguei para minha chefia no outro dia e falei: eu preciso conversar com o senhor. Eu falei: eu vou ganhar quanto, mas tudo bem. Aí eu falei para ele: sabe a cafeteira lá? Sei. Eu falei: quem queimou a cafeteira fui eu. O senhor pode cobrar ela de mim? Eu falei: só não me cobra esse mês, porque esse mês eu já tenho quantos para pagar. Eu não vou conseguir pagar ela. Se o senhor me cobrar esse mês, eu tô com um problema. Começa a descontar o mês que vem, né? Me desconta em algumas vezes e pode me descontar. Aí, resumo da história. No outro dia ele chegou para mim e falou: falei com a chefia lá. Eles falaram que pelo teu posicionamento não vai ser cobrado de você e não vai ser cobrado de ninguém essa cafeteira. A empresa vai arrumar a cafeteira sem custo nenhum. Então, quando você traz sempre na tua vida princípios da verdade, não tem como as coisas não dar certo. Em tudo que você for fazer. E dentro da questão do lanche, a gente, por exemplo, existem produtos hoje que são segunda linha, né? Empresas que se especializaram a imitar um presunto, por exemplo. Se chama um presunto lanche. Todos os segmentos têm isso. Todas as empresas que vocês conhecem que trabalham com presunto, elas têm essa linha lanche. Mas no meu cardápio, por exemplo, lá consta um lanche que se chama presunto e queijo. Se eu prego o Evangelho, se eu busco fazer um trabalho para que a bênção de Deus seja no meu trabalho, eu pergunto para vocês: é justo eu colocar outro produto mais barato, inferior, que não seja o presunto? Então não. Então nós trabalhamos com um produto mais caro, nós colocamos ingredientes melhores, mas nós falamos a verdade. Aquilo que está no cardápio, aquilo que nós levamos ali, que nós colocamos ali, é a mais pura das verdades. Então, esse tipo de princípio, aquilo que Deus coloca para você, eu não sabia, mas Provérbios, em vários textos de Provérbios, se vocês forem ler Provérbios, o livro de Provérbios diz assim: não ameis o sono. Provérbios, no livro de Provérbios está escrito assim, no livro de Provérbios está escrito assim que aquele que ama o sono empobrecerá. O dia que eu comecei a viver isso, a aprender isso, outro dia eu ministrei para um jovem, né? Ele me procurou, a gente está conversando, e eu tenho procurado ministrar o livro de Provérbios para ele. Porque Provérbios, jovens, é o conselho de um pai para um filho. É uma carta que um pai escreveria para um filho: faça isso, faça assim, e não faça assim, e faça assim, e não faça assim. O livro de Provérbios traz os conselhos mais verdadeiros. Os melhores conselhos que alguém pode te dar, você vai encontrar ali. Sobre a verdade, sobre o sono,
sobre você se afastar de contendas, sobre você se afastar de pessoas que te levam para o mau caminho, sobre você se afastar das drogas. Você sabia que Provérbios fala para você não andar nem com bebida forte e nem com coisa misturada? Coisa misturada nada mais é do que as drogas que são oferecidas hoje. Quanto mais você buscar da palavra de Deus, quanto mais jovem você for, vocês que são jovens, por favor, aprendam isso. A palavra de Deus diz assim que o profeta não é honrado na sua própria casa. Eu tentei ministrar isso na vida dos meus filhos. Algumas coisas eles pegaram, outras vezes ignoraram, porque o pai é velho, o pai é quadrado, o pai não sabe o que fala. Mas vocês aprendam isso, por favor. Se um de vocês aprender, colocar em prática o que vocês estão ouvindo aqui nessa noite, vocês vão ser bênção. Vocês vão ser cabeça por onde quer que vocês andem, no emprego, naquilo que vocês desejarem fazer, vocês vão se dar bem. Mas se vocês colocarem princípios. Mas pastor, qual princípio? Começa por Provérbios. Começa por Provérbios, começa buscando ali. A palavra de Deus diz assim, eu não sabia. Mas a palavra diz assim, honra teu pai e tua mãe, para que seus dias sejam longos sobre a terra, e tu vá bem. Queridão, se você respeita o teu pai, parabéns. Se você respeita a tua mãe, parabéns. Você tem mais de meio caminho andado, você tem uma grande chance de ser bem sucedido na tua vida. Mas se você não respeita o teu pai, se você não honra a tua mãe, muda isso. Muda isso. Se não é por respeito, se não é por amor àqueles que te colocaram no mundo, que seja para que você vá bem. Para que essa palavra se cumpra na tua vida. Diga, Deus, olha, eu não concordo com muita coisa do meu pai, eu não concordo com muita coisa da minha mãe, mas eu vou respeitar eles, para que a tua presença não se afaste de mim. E quando eu comecei a estudar a Bíblia, por exemplo, eu aprendi o quê? Eu aprendi que eu havia obedecido esse princípio. Eu sempre fui muito obediente nesse princípio do honra teu pai e a tua mãe. Me desculpe me gabar um pouco aqui, falar um pouco de mim dessa maneira, mas eu sempre honrei o meu pai e a minha mãe. Até porque uma vez eu desobedeci o meu pai e ele tentou me matar. Quando eu fazia arte, a minha mãe me erguia na bordoada, pedaço de pau, varada, cintado, o que tivesse na mão, pegava ali. Então, sem eu saber, mas eu dou graças a Deus pela vida do meu pai e da minha mãe, eu obedeci esse princípio, querido. Deus não quer saber por que você está obedecendo, nem como você está obedecendo. Mas obedeça. É para honrar pai e mãe? Eu vou honrar pai e mãe. Simples assim. É para ficar quieto para pai e para mãe? Eu vou ficar quieto para pai e para mãe. No meu caso, eu fiz isso por quê? Por medo. Simples assim. Isso que a minha mãe dá mais ou menos aqui, ó. Ou na época ela dizia assim, abaixa aqui que eu quero te dar. É verdade. O dia que vocês conhecerem minha mãe, vocês não olhavam e diziam, apanhava dela, né? Entenderam, queridos? Mas é verdade. Os princípios da palavra de Deus, o fato de você não conhecer aquilo que a palavra de Deus está dizendo para você fazer. Se você faz, você vai ser abençoado. Se você honra teu pai e tua mãe, você vai ser abençoado. Ah, pastor, eu não sabia disso. Eu sei que você já sabia. Eu não sabia disso, mas eu honro meu pai e minha mãe. Você vai ser abençoado. Em nome de Jesus. E assim, depois, voltando à minha história, para que vocês compreendam do plano de Deus, depois que a gente montou o cachorrão, chegou uma época que eu conversei com a minha esposa. Nós conversamos e nós optamos, ou nós ficamos com o cachorrão, ou nós ficamos com o correio, porque eu não aguentava mais. A parte de levantar às 7 horas da manhã e dormir 2 horas da manhã, chega uma hora que você não aguenta. Eu aguentei por 3 anos, não sei como, mas eu aguentei. Mas chegou uma hora que eu falei para ela, nós precisamos escolher, porque não está dando, e eu não tinha mais nem qualidade de vida com a minha família. Por isso que eu digo para vocês também, jovens, cuidem com quem vocês vão se relacionar. Cuidem com quem vocês vão levar para a esposa, com quem vocês vão levar para esposo. Durante o namoro é a hora de você aprender se a pessoa tem os mesmos projetos que você. Eu sou muito empreendedor, grande coisa, se o teu companheiro, se a tua companheira não for, pode ter certeza que não vai dar certo. Graças a Deus eu sempre tive apoio da minha esposa. Ela sempre me incentivou, porque ela sabia que aquilo poderia se tornar em algo melhor para nós. Então, cuide com quem você vai se aliançar,
Cuide com quem você vai fazer a tua aliança. Eu vejo casais aqui. Nessa noite. É muito bom quando você olha e você vê que você tem uma pessoa companheira do lado. É muito bom. A palavra de Deus diz assim que é melhor você ser 2 do que você ser 1. Porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Ai daquele, porém, que estiver só. Porque caindo não vai ter quem levante. Vindo frio, como está aqui nessa noite, não vai ter quem esquente ele. Então, a palavra de Deus ela é fantástica quando você consegue compreender e trazer ela para a tua vida em tudo. Pastor, eu quero ser um empreendedor, eu quero ser bem sucedido. Começa pela tua casa. Começa honrando teu pai, começa honrando tua mãe. Começa administrando bem a tua família, com o teu marido, com a tua esposa. Começa cuidando dessas necessidades. Se você conseguir cuidar da necessidade do teu esposo, da tua esposa, aí você vai conseguir atender muito bem o teu cliente, dentro daquilo que você se propor a fazer. Simples assim. Empreendedorismo. Outro dia, eu estava ministrando num lugar aí sobre empreendedorismo, por coincidência, em uma outra denominação. E aí a pessoa falou assim, mas eu não consigo juntar 5 mil, 10 mil para mim começar um negócio que eu quero. E eu até entendo, eu sei que não é fácil, mas vocês são jovens, queridos. A palavra de Deus diz assim que a riqueza juntado pouco a pouco, ela é duradoura. Então começa a economizar, começa a guardar, começa a valorizar aquilo. E ainda, o livro de Provérbios diz assim, aquilo que vem fácil, a riqueza que vem fácil, ela não dura. Porque veio fácil, você não vai dar valor para aquilo. Mas vocês que são jovens, vocês podem começar no pouco a pouco. Como assim, pastor? Eu digo assim, hoje mesmo eu tive a oportunidade de comprar uma caneta, R$1 a caneta. Eu comprei uma caneta por R$1. Eu gosto do exemplo da caneta. Se você conseguir R$10 e você for lá numa loja e você comprar 10 canetas a R$1 e você chegar para as pessoas e dizer assim, eu estou vendendo caneta a R$2, é para ajudar na minha faculdade, é para ajudar num projeto que eu tenho, é para começar algo que Deus colocou no meu coração, é para realizar um sonho que eu tenho. Quando você terminar de vender essas 10 canetas, você transformou uma nota de R$10 numa nota de R$20. O teu trabalho foi valorizado. Com R$10. Então essa história de que juntar 1.000, 3.000, 5.000, 10.000 para começar algo, meu querido, não precisa. Eu tinha tanta coisa para falar para vocês, mas o pastor Kleber, ele falou para mim que eu não posso me atrasar daquele relógio ali. Mas você pode começar. E quando você começar, quando Deus te abençoar, quando você estiver com a tua família, quando você estiver sendo bem próspero em tudo aquilo que você pôr as mãos para fazer. Outra coisa, esse é um conselho que os empreendedores dão, e eu vou repassar para você. Sempre procure diversificar os teus negócios. Você vai ser advogado? Glória a Deus que você vai ser um advogado. Mas procura ter uma poupança, fazer investimento na bolsa. Eu sei que vocês já tiveram aula aqui de como investir na bolsa. Procure sempre ter algo guardado. Procura tirar R$10.000 e investir em caneta e deixar separado lá, ou naquilo que Deus colocar no teu coração, para que aquele valor multiplique sobre a tua vida. Quanto mais você semear, mais você vai colher. A Bíblia diz assim que tudo que nós semeamos, nós colhemos. A palavra de Deus diz assim, não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso ele vai ceifar. Mas o que é o ceifar, meu querido? Pode ser, como eu vou voltar a dizer, pode ser na tua família, pode ser você semear amor na vida do teu pai, da tua mãe, do teu cônjuge. Você vai colher amor. Se você plantar ódio, desobediência, briga, você vai colher exatamente o que você está plantando. E no mundo dos negócios é a mesma coisa. Pode fazer o teste para você ver. Quando você semeia uma sementinha, quando você guarda alguma coisa, quando você poupa, quando você planeja aonde eu quero chegar, como que eu vou chegar, aonde que eu quero estar. Vocês são jovens. Por favor, planejem a vida de vocês. A Bíblia fala sobre a prudência. O livro de Provérbios fala que o prudente é bem sucedido, aquele que sabe aonde quer chegar, tá? E o livro de Provérbios também,
ele falou comigo, eu não sabia disso, mas você não pode ser aquela pessoa que está sempre deixando para amanhã o que você pode fazer hoje. Não, sabe, eu gostei dessa história das canetas, R$10, eu vou esperar passar a pandemia e vou investir em caneta. Ah, querido, por favor, começa segunda-feira. Só que daí, o procrastinador, ele chega na segunda-feira, ele diz assim, ah, mas está segunda, agora deu uma esfriada no inverno, eu acho que nem vende tanta caneta assim, né? Porque caneta dá aquela congelada, fica ruim, tem que, né? Eu vou esperar dar uma esquentada. Aí quando esquenta, pois é, mas eu não comecei aquela época, agora tem mais gente vendendo caneta. E está sempre fazendo, sempre indo para frente, e nunca faz nada. Eu quebrei a cara muitas vezes, eu não tenho tempo. Mas muitas vezes eu disse assim, ah, eu vou vender cadeira, cadeira dá dinheiro, cadeira é bom. Ah, vou vender. Não é bom, não dá dinheiro. Então cadeira não. Paremos com as cadeiras, vamos achar outra coisa para vender agora, vamos vender caneta. Ah, caneta deu bom, então vamos trabalhar mais para caneta, até aparecer algo melhor para mim. Sempre, você quer fazer, você vai e faz. Quando nós compramos aquela chácara lá que nós temos hoje, onde é feito os batismos da igreja e tal, nós compramos, eu digo, eu e minha esposa, vou colocar assim para vocês. E eu sempre fui lá, aquilo lá era a coisa mais linda, pensa, cheio de mato, bicho, grama, não tinha nada lá, sabe? E eu olhava para aquilo lá e eu enxergava aquilo da maneira que melhor ainda do que está hoje. As pessoas hoje vão lá e dizem assim, como está bonito. Eu digo assim, ainda não está. Porque eu olho lá e eu visualizo aonde que eu quero chegar, o que eu quero fazer, como que vai ser. Você precisa acreditar no teu sonho, naquilo que você quer, e você faz alguma coisa. Eu não estou fazendo nada agora, porque parou tudo, né? Mas você precisa saber. E quando nós compramos lá, aquilo era um matagal. Nós não sabia plantar, não sabia colher, não sabia nada. Aquilo lá virou um mato que só. E eu dizia para as pessoas, aqui vai ser uma piscina, aqui vai ser um estacionamento, aqui vai ter um gramado, aqui nós vamos plantar árvore. Quantas vezes as pessoas olhavam para mim e diziam, não acredito em você. Parecia algo impossível, porque aquilo lá era muito feio. Mas se você tem certeza daquilo que você vai fazer, faça. Quando eu falei que ia fazer um cachorro quente, que seria conhecido na cidade, que todo mundo ia gostar, que isso, que aquilo, que ia ter qualidade, que ia ter higiene. Teve gente que falou assim para mim, você não vende. Para você fazer um cachorro quente com essa qualidade, ele vai ser mais caro do que os outros. Ninguém vai pagar mais caro só por causa disso. Eu acredito nisso. E eu acreditei e fui atrás. Passei por várias e várias dificuldades. Então, meu querido, não se entregue. E diversifique aquilo que você é. Quando você tiver a oportunidade, você investe, você vai e coloca. Eu conversava essa semana com um jovem que ele teve uma oportunidade alguns anos atrás, quando ele tinha 20 anos. Ou ele comprava um carro, ou ele comprava um apartamento. Bem pequenininho o apartamento. E ele falou para mim assim que ele olhou assim e foi contra tudo aquilo que as pessoas diziam para ele. E ele comprou, ou no caso das pessoas não, né, os amigos, ele comprou um apartamento. E posterior ele veio a casar e tal. E quando ele vendeu o apartamento agora para ele comprar uma casa, ele é aqui da igreja, eu não vou falar o nome porque vai ficar chato. Quando ele vendeu o apartamento agora para pegar uma casa, o apartamento dele simplesmente valeu o dobro do que aquilo que ele tinha pago. Então, se você tiver a oportunidade de investir num apartamento, numa casa, num terreno, façam isso, sempre se lembrem disso. Escute os conselhos das pessoas, estude o máximo que você puder, aprenda, não se esqueça a diferença entre quem busca conhecimento e quem não busca, entre quem tira um tempo para estudar, para aprender alguma coisa e quem não busca. A diferença entre quem não lê, quem não busca alguma coisa e um analfabeto é muito pouca, ou quase nada. Então, você está sempre buscando conhecimento, sempre está buscando aprender alguma coisa. Pastor, mas eu não sei por onde começar, a pandemia está toda parada. Eu tenho um grupo de pessoas que eu tenho acompanhado, e dentro dessa busca particular minha, e se você quiser depois a gente pode estar conversando melhor, mas assim nós temos estudado o livro de Provérbios. Dia 25, nós lemos o Provérbio 25. Dia 26, nós estudamos o Provérbio 26. Mas não é o ler, mas ver o que Deus está falando para mim ali. No que é que eu tenho que mudar. O que é que está escrito ali que eu
tenho feito de maneira diferente do que a palavra de Deus está falando ali. E aí você medita, e eu tenho me surpreendido. Pessoas muito mais velhas do que vocês que estão aqui hoje, dizendo assim: pastor do céu, eu não sabia nada. Pastor do céu, eu sou preguiçoso. Pastor do céu, eu amo o sono. Pastor, eu descobri que eu sou mentiroso. Pastor, eu aprendi que eu tenho andado com pessoas erradas. E isso sempre teve disponível no livro de Provérbios. São 31 provérbios. Você lê um por dia, em um mês você termina. Não termina. Porque você volta para o primeiro de novo. E Deus vai te corrigir em mais falhas na tua vida. Deus vai me corrigir em mais falhas da minha vida. Sempre busque aprender alguma coisa. Não sabe o que ler? Pega a tua Bíblia na casa e vai ler Provérbios. Vai ver o que você está fazendo de errado. Como que você vai ser, como que você pode melhorar enquanto pessoa. Busca isso. Talvez você não tenha se dado conta quando nós começamos aqui. Eu vim aqui, eu testemunhei, eu falei do amor de Deus para a vida de vocês, de para onde Deus pode levar vocês. Eu não quero que Deus faça na vida de vocês o que Ele fez na minha vida, mas eu quero que a unção que está sobre a minha vida, vocês recebam pelo menos 10 vezes mais na vida de vocês, em tudo que vocês põem a mão para fazer. Vocês vão ser muito melhores, vocês vão chegar em lugares muito melhores, muito maiores do que Deus tem levado. Mas tudo isso, meu querido, se você colocar uma frase na tua boca, se você aprender, não é na tua boca, mas no teu coração: vaca não dá leite. Eu vou ter que ir lá, eu vou ter que tirar, eu vou ter que buscar, eu vou ter que aprender, eu vou ter que correr atrás de conhecimento. Não faça igual eu fiz, eu não quis estudar. Glória a Deus pela misericórdia de Deus na minha vida. Eu não quis estudar, não, eu não pude estudar. Mas se você pode estudar, se você tem condição de estudar, se você tem condição de buscar conhecimento, busque, queira. E eu vou pedir agora mais uma vez para o pessoal que está ali, Provérbios 22, 17 até o 21. Nós vamos ler ali agora, mas você vai ver como Provérbios já começa a falar com você. Você perdeu de ver Provérbios dia 22. Provérbios 22, você poderia ter estudado dia 22 já. E você já poderia ter estudado 23, 24 e 25. Olha só. Mas olha só, começa pelo 25, pelo 26. O importante é começar. Nós estamos falando sobre busca. Novamente, preste atenção e ouça o ditado dos sábios. Provérbios dizendo isso. Aplique o coração aonde? Aonde? Ao meu ensino. Será uma satisfação guardá-los no íntimo e tê-los todos os dias na ponta da língua. Quando você lê em Provérbios, para você se desviar de contenda, para você fugir da aparência do mal, para você não despertar o amor enquanto não há tempo, não é o tempo, você vai dizer: poxa vida, eu nunca tinha meditado dessa maneira. E você vai se lembrar quando essas situações aparecerem na tua vida. Para que você confie em quem? A você hoje ensinarei. Já não lhe escrevi conselhos e instruções? Ensinando-lhe palavras dignas de confiança, para que você responda com a verdade a quem o enviou. Amém? Eu comecei com Provérbios e terminei com o mesmo Provérbios. Provavelmente, quando nós lemos a segunda vez, falou muito mais ao teu coração do que na nossa primeira vez que lemos ali. Busquem o conhecimento. Não tem conhecimento melhor do que aquele que vem de Deus. E eu digo para você que tudo que você pôr as mãos para fazer, você vai ser abençoado e bem-sucedido em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Havia muito a ser dito, mas o nosso tempo já foi. Me perdoe por eu ter extrapolado um pouquinho aqui do nosso horário, mas de verdade mesmo é amor. Eu queria poder colocar tudo isso no coração de vocês. Eu queria que vocês, verdadeiramente, vocês vão muito mais longe do que ao lugar onde Deus me levou e tem me levado. Amém? Glória a Deus, pastor.